Eu sempre tenho curiosidade de saber o que o candidato faz quando ele não é exatamente o candidato, né? Tem aquelas perguntas ali meio sempre Jô Soares, que a gente falava assim, me conta um pouco mais do que você faz, além da peça que você está fazendo e etc. Mas, para quem está se propondo a ter uma relação e dizer para os eleitores que tem uma relação com a cidade, para além da técnica, para além de dizer, eu penso isso, meu projeto é esse, lazer foi um tema que vocês abordaram com essas pessoas, Maria? E como é que isso foi? Essas pessoas se divertem em Belo Horizonte, eles se divertem em casa, eles evitam sair porque são políticos conhecidos. Queria que você trouxesse um pouquinho de panorama, assim, de como lazer foi tratado por aqueles com os quais você conversou. Sim, foi tratado, e é interessante, né, porque o fato de ser a maioria homens bateram muito no perfil de lazer. Mas assim, o que eu percebi? A maioria gosta de futebol, gente. A maioria gosta de futebol. Mais torcedor do Galo ou do Cruzeiro? Mas, gente, sou cruzeirense, então assim, fiquei muito triste, porque a maioria é atleticana. Eu consegui apenas um cruzeirense. É verdade, entre os candidatos é um só mesmo. Um só, então assim, esses, inclusive. Já, mas é isso, gostam muito de ir para o estádio, outros apontam, tem muitos que gostam muito de fato de ficar mais reservados, justamente por isso, as pessoas estão muito expostas, alguns são famosos, né, tem uma repercussão muito grande. E então esse é o lugar, geralmente o lazer é isso, é gostar. A gente perguntou assim, né, também de, além disso, que mais que eu faço para eu relaxar? Música, dar uma cervejinha. Sim. Então é legal isso, porque alguns candidatos, por exemplo, que a gente até tem um papo, ou melhor, não um personagem, né? Tem propostas mais conservadoras. Quando você ele vai contar um pouquinho, ele é assim, é gente como a gente que tá ali tomando cervejinha final de semana, vendo futebol, e é isso. E fala do que gostam de comer, do que gostam de ouvir. Vocês sentiram, assim, que ficaram de fato relaxadas mesmo, assim? A Keila trouxe, né, que teve uma resistência, né, talvez uma desconfiança em alguns momentos, mas no final das contas, pra você, Maria, e você, Keila, você teve esse retorno, assim, de que de fato os candidatos gostaram, eles agradeceram por aquele momento, as equipes ficaram felizes, assim, as famílias que eventualmente estivessem ali nas casas ou no lugar onde essa entrevista foi feita? Ficaram. Isso é muito interessante, Alice, porque era muito comum eu chegar e de fato eles estarem resistentes, assim, ter aquela coisa de, né, bloqueio, o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer aqui dentro, onde vocês vão filmar, tinha sempre um pouco essa preocupação. Só que quando a gente sentava e começava a conversar, e geralmente a gente sempre tinha um pouquinho, antes de começar a gravar, de bater um papo ali, ria, divertia, quebrava isso. Legal. Porque eles já estão num lugar que não é de defesa, que a maioria em casa. Então, essa preocupação, eu acho também que carrega um pouco do perfil, né, da gente, nós jornalistas mesmo, nos bastidores, de trazer essa coisa de falar assim, não, a gente não tem que fazer uma coisa que mecânica, não tô vindo aqui te pressionar, nem... Relaxava, e de repente você via que a pessoa estava relaxada, eu percebia, e isso era natural. Eu percebia que eles estavam nervosos, de repente relaxava. Então isso foi muito interessante. E quando a Maria chegava da redação, a cada entrevista que ela chegava, ficava eu, a Cíntia, Clarice, quem mais estivesse perto, comendo igual só faltava estourar uma pipoca. Jair, falou disso. Episódio novo, não, então assim, e aí a Maria chegava numa empolgação, trazendo umas coisas inusitadas, assim, que a gente não vai ver no horário político, que a gente não vai ver nas matérias de jornal. Por exemplo, né, essa questão do lazer, o que as pessoas gostam de fazer, coleção de carrinhos, de souvenir, de viagem. Então a pessoa conta e fala, né, que vocês vão ver em breve. Eu já visitei mais de 90 países, então traz uma curiosidade. E essas curiosidades, porque, por exemplo, visitei 90 países, mas eu trago souvenirs de todos esses países. E aí eu tenho, assim, na sala, no corredor, uma prateleira só pra isso. Sem saber quem é, mas me identifiquei, tá? Porque estou entre eles. Cada viagem tem que ter. Gente, não vou falar amanhã você encontra nas bancas. Mas eu já desconfio. Cada fala delas aqui, eu já tô desconfiando assim. Porque a gente que faz o Café com Política, a gente tem esse papel dos bastidores também, né, Guilherme? E muitas vezes a gente brinca com esses candidatos, a gente, com os entrevistados aqui do Café, a gente fala, esse momento
às vezes ele é mais interessante do que o próprio Café com Política, porque é nisso, é quando a gente conversa sobre a vida pessoal da pessoa que tá aqui com a gente, e de fato tira essa amarra, né, assim, e muitas vezes tem coisas que a gente não pode falar no ar.